mais liso e menos branco, tu que tens mais paz e menos luta. Fica em silêncio um minuto só para ir escutar o barulho que Durante 12 anos da minha vida. 12 anos. Mais da metade dela, eu subi essas escadas. Assim, costumava ter mais gente. Todo mundo com passos lentos, tentando ganhar alguns poucos minutos antes das aulas começarem. Hoje, eu que caminho com os passos lentos. Mas é para lembrar de cada um daqueles momentos. Lembrar da união dos alunos, lembrar de cada briga, de cada festa e cada evento que aconteceu aqui. Era tudo tão bom, ninguém pensava que ia acabar. Hoje em dia temos diversos registros dos diversos momentos da escola. Boa parte desses registros a gente só tem por causa da professora Sandra, de Educação Física. Ou como todo mundo chamava ela, Tia Sandra. Vamos começar então, né? Eu vou falar do que eu sei, porque eu entrei aqui em 2008. Então eu vou falar na minha... Não, é isso aí mesmo. É isso mesmo? Uhum. Tá. Entrei aqui no Monteiro como estagiária, né? Que eu fazia o curso no Granbury e a Alice, que era diretora aqui, era minha coordenadora lá. Então a nossa educação física não era aquela educação física, vamos dizer assim, militarista, que tinha que ser aquela coisa. Então ela era mais recreativa, a gente procurava desenvolver os jogos, essas coisas todas com eles. E foi um período muito bom. Então era muito gratificante você trabalhar aqui. Você já chegava aqui, é como se fosse a sua segunda família. Porque eu terminava a aula, os alunos não queriam ir embora. Eles ficavam aqui no portão, ficavam, você não vai embora não? Não, mais um pouquinho, tia Sandra. E ali ficava, né? E assim, interação com todos os professores, era uma coisa assim, né? Muito, mas muito boa mesmo. Não, isso vinha de mim, porque eu sempre gostei de fotografia. Então eu cheguei a fazer curso. Aí quando eu entrei aqui, que não era, as coisas não eram muito registradas. Aí o Léo, que ficava na informática, o Léo falou, vamos começar a montar. Eu falei assim, tudo bem, Léo, olha, você me dá a câmera da escola que eu vou registrando, que eu puder, não estiver no horário da minha aula e tudo. Ou vocês me ligam, eu venho para cá mais cedo e a gente registra. E assim foi feito. Todo evento que tinha, eles pediam para me registrar. A Sandra registrava aqui enquanto havia vida. Agora eu vim registrar a escola vazia, tentando buscar memórias. Para isso eu trouxe alguns alunos, começando por um que estava aqui quando tudo acabou. Eu estudei aqui no Monteiro quase que minha vida inteira. A primeira série até a terceira, eu voltei na sexta e fiquei até o final. A sexta série até o ensino médio completo. Pelo fato do meu irmão já ter estudado aqui, o ensino ter agradado, minha mãe resolveu continuar com a gente aqui. Foram tantas amizades que eu fiz nessa escola, tantos colegas, seria impossível trazer só um. Eu entrei aqui em 2008 e desde então foi onde eu fiquei, né? Até 2018. Até completar o ensino médio. Eu sempre gostei muito daqui porque eu sempre vi o colégio como um lugar muito acolhedor, sabe?
sempre que alguém chegava, alguém novo chegava aqui, ou sempre que tinha algum aluno, um professor novo, a gente sempre fazia muita questão de receber bem, sabe? Então, durante todos esses anos, apesar da minha timidez, eu consegui me sair muito bem justamente por isso. Porque foi um colégio que me acolheu assim, de braços abertos em todos os momentos da minha vida. E eu acho que foi muito importante justamente para a formação do meu caráter, sabe? Os professores eram meus amigos, eles eram amigos já. Era tranquilo, você tinha total liberdade para conversar, puxar papo. No meio da aula você conversava com o professor contava história, era da hora pra caramba. A gente conversava fora da sala, a gente se encontrava às vezes no corredor, assim, conversava com os professores. Todo mundo era, além de aluno, era tipo assim, era muito amigo, muito colega um do outro, sabe? Acho que todo colégio você passa grande parte da sua vida dentro de uma escola, então acho que com certeza vai ter um mix de sentimentos aí no meio. Com certeza, sentimento ruim, sentimento bom. No meu caso, primordialmente, foram sentimentos bons. A galera, tem contato até hoje. O foda é pensar que mesmo que talvez na possibilidade do colégio retornar, não seria a mesma coisa, né? Porque não só para mim, mas para minha família também, Monteiro significou história. A minha irmã, ela estudou aqui, eu estudei aqui desde pequeno também. E foi assim, a maior parte da minha vida foi aqui dentro. Muitos professores dessa escola me influenciaram a ser quem eu sou. Eu queria poder conversar com cada um deles. Monteiro foi meio que uma casa, né, pra mim, sempre foi. Eu aprendi a dar aula aqui. Meus maiores amigos da vida foram professores aqui, todos aqui, assim, quase todos, né? Então, a gente tem uma relação com aqueles que foram, né, meus amigos desde o início. Quem foi aluno do Monteiro sabe que foi aluno do Monteiro. Assim, isso a gente carrega até hoje. A minha primeira turma se formou em 2001. Minha primeira turma aqui, de terceiro ano, formada em 2001. Então, 22 anos. Eu encontro com eles na rua 22 anos depois. E as histórias que a gente contar são as histórias da época do Monteiro. Nunca acabam. Quem estudou aqui no Monteiro teve uma vivência que eu acho que em outra escola não tem. De vez em quando eu escuto assim, tia Sandra, aí eu olho para trás, olha, é um pequenininho ou um grandão. Aí eu penso assim, mas às vezes aquele grandão chama de tia Sandra, mas é força do hábito. Eles cresceram assim, entendeu? Então é muito gratificante. Muitas amizades começavam nos eventos do Monteiro. Feiras de ciência, festas juninas, a semana cultural, que dividia a escola em equipes, e a festa da primavera. Tinha também eventos de fora, o Taikai, acho que teve uns 2, 3 anos o Taikai teve aí. Era um evento de anime assim por fora, que escolheram a estrutura da escola para fazer e era muito da hora, era muito bom. A gente tinha a semana cultural, que era esperada, né, o ano inteiro, que geralmente acontecia final de maio, início de junho, ou junho, esticava final de junho, para entrar, pegar até as férias, né, aquela semana das férias, e era muito esperada pelos alunos, que sempre era dividido por 2 equipes. Geralmente era a equipe amarela, ou a equipe vermelha, a equipe azul. Então, a gente procurava trabalhar uns temas dentro da... E a coordenadora, que sempre foi a Aurimar, que, assim, ela dava vida para aquilo ali, né? Uma produção, uma produção, assim, fora do comum. Eu, no início, eu não gostava, cara. Eu achava, tipo assim, meio que... Eu tinha muita vergonha, assim, né? Aí eu nem participava, assim, eu vinha nas festas juninas, assim, mas eu não dançava quadrilha, nem nada. Eu até vinha na festa da primavera, mas também não desfilava, nem nada disso. E aí, com o tempo, eu fui meio que me soltando, assim, sabe? Aí eu comecei a participar, na verdade, de todas as festas juninas. Eu dançava todas as quadrilhas, assim. Comecei a gostar muito. Todo mundo ficava esperando essa festa da primavera, né? Que era produzida pelo Alessandro, professor de História. Então, o negócio era riquíssimo. Eventos, para mim, era o que mais marcava, porque tanto a Alice, que era a diretora,
Quanto ao Aurimar, a coordenadora, elas eram muito empolgadas. Continua sendo hoje. Então, tudo era um grande evento. Né? A festa junina, que é a nossa festa principal, né? o maior evento. E depois a festa da primavera. Eu comecei a participar da festa da primavera no ano que eu entrei. Em setembro, que era a festa da primavera. Em maio, que era a Semana Cultural, eu morava aqui. Porque tinha ensaio, dava aula de manhã, tinha os ensaios à tarde, todos os dias. Os ensaios eram, eu pegava a turma do primeiro ano, do fundamental, até o terceiro ano do médio, e eu fazia tudo. Fazia coreografia, fazia figurino, fazia... Só o cenário que eu só pensava, e aí essa parte de decoração eu ficava falando da Aurimar e da Alice. O resto eu fazia tudo. Talvez eu sinta falta dos professores, dos meus amigos, de cada ideia que surgiu naquele lugar. No Monteiro a gente sempre foi incentivado a ser criativo. Talvez isso tenha me levado ao caminho que eu escolhi. A escola que eu estudei a minha vida inteira fechou. E eu quero saber o porquê. Para isso eu fui conversar com a Alice, que estava lá quando começou e praticamente quando tudo acabou. Eu comecei junto com o Monteiro um projeto de extensão aprovado aqui na nossa pró-reitoria, do qual faziam parte alguns professores aqui da UF, de diversas áreas. O início do Monteiro foi um movimento social de protesto. Protesto contra o aumento das mensalidades. Gente, já que a gente não concorda com as escolas que estão aí, então vamos criar uma escola. Encontramos nesse meio a rede SENEC, né, que é a Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, que tem mais de 90 anos. E essa escola tem uma história de ação junto a comunidades carentes, a favor de uma educação, né, numa época em que não existiam escolas para crianças mais pobres, né, para a classe menos favorecida. Quando eu entrei aqui era Escola Modelo Monteiro Lobato, né? Aí isso foi, eu não lembro até que ano que mudou o Escola Modelo, e aí, porque era uma parceria com a SENEC. Quando a SENEC começou, então, a se reestruturar, ela exigiu que todas as escolas tivessem no nome Escola Cenecista. Então, não dava para ser Escola Cenecista Modelo, não dava. Uhum. Então, a gente optou por fazer a Escola Cenecista Monteiro Lobato, mantendo Monteiro Lobato, né, que é o patrono da escola. Monteiro era verde e branco. Quando eu comecei aqui, o Monteiro era verde e branco. Aí depois que teve essa repaginada, né? Mas sempre foi que não era uma escola da comunidade mesmo, era uma escola feita por comunidade, os professores, os pais, que tinham aqui uma espécie de um colegiado, tinha uma espécie de um colegiado feito pelos pais que participavam dessa administração. Então, é um projeto onde o aluno deveria ser um aluno autônomo, com iniciativa, um aluno que entendesse de questões sociais, um aluno proativo. Chegamos a um ponto onde todos os nossos alunos entravam direto para o FJF, sem precisar de cursinho. Então era muito bom mesmo. Essa escola hoje faz falta na comunidade. Era uma escola que tinha uma preocupação muito grande com o ser humano, formação de caráter. Na verdade, eu entrei aqui por causa disso, porque eu tinha uma visão de educação tenho até hoje, que é menos engessado possível. Eu acho que o aluno tem que se sentir parte daquilo ali. Era um espírito que era necessário que o professor tivesse para que ele executasse esse projeto. Porque toda a área artística, de lazer, ela é sempre muito discriminada, porque as pessoas não veem o valor que essas áreas têm para a formação da pessoa. Nós fazíamos promoções, festas, teatro, música, dança. Nós tínhamos várias programações
porque a gente entende que isso é parte da educação, né, que isso é importante para desenvolver o aluno, né, a iniciativa, a criatividade, né, tudo isso auxilia muito. E a relação com a comunidade, que a comunidade vem, participa, assiste e colabora. E muitas vezes associando essas atividades à questão financeira, né, onde você vende alguma coisa ali e aquele dinheiro vai para a caixa do colégio, então já diminui as despesas que os pais teriam que ter com a escola, né? O Monteiro, as aulas eram dadas na sala e fora da sala. Então a gente tinha essa liberdade. Que tudo era visto de maneira lúdica, mas tudo tinha um aprendizado. Sempre, por mais brincadeira que fosse, você tinha um aprendizado que saía da sala de aula. Entendeu? E isso não tem mais. Isso não tem mais. Assim, eu tenho para mim que esse tipo de escola morreu aqui, pelo menos de história, quando o Monteiro morreu. E o Monteiro não morreu em 2019, 20, né? Quando o Monteiro morreu em 2017. O Monteiro morreu ali. O Monteiro morreu no dia que a Senec interviu e mandou demitir todo mundo, e ali o Monteiro morreu. Que foi, o que a gente fez depois foi uma sobrevivência. A alma do Monteiro, né, aquele espírito, acabou. Eles começaram a lançar as ideias um pouco antes. Qual era a ideia? A ideia era tornar a escola uma escola de elite. Não cabia no nosso projeto uma escola de elite. Primeiro que a gente sempre achou que educação não tem que ter lucro. Educação, se você tem o recurso da mensalidade, da contribuição de pais, seja do que for, esse recurso precisa ser realocado, ser utilizado para melhorar a própria escola, né? Então, a escola não tinha computadores, nós montamos um laboratório de computação. A escola não tinha lá em cima área para teatro, dança, montamos lá, fechamos o terraço, arrumamos para isso, né? A escola não tinha biblioteca. Montamos uma ótima biblioteca. Mas aqui a gente tinha uma biblioteca que era uma biblioteca fenomenal, uma coisa assim, a melhor biblioteca de escolas particulares desde Juiz de Fora era a nossa. Então, assim, a gente não dava lucro para a rede, não. Tudo que tinha de recurso ficava ali mesmo, né? E, assim, as conversas sempre chegavam para a gente, tá em um período difícil. Nós ficamos uns tempos, salário atrasando, aquelas coisas todas. Então, a gente, querendo ou não, a gente já estava preparando para isso, que um dia a nossa ia fechar. O foda é que, tipo, não tinha informação, você não sabia, tipo, não vinha a diretora, a coordenadora conversar com a gente e falar, ó, a gente vai ter que fazer isso, vai ter que encerrar contrato com alguns professores, dentre eles, tal. Não, era simplesmente, você estava aqui estudando, você ia para casa, você voltava, não tinha professor, tá ligado? O professor que te deu aula a vida inteira não está aqui mais. O ponto alto da escola eram os professores. Quando eu recebi a notícia, né, que estava tendo demissão dos professores, né, eu lembro que eu estava, acho que foi no período entre o segundo e o terceiro ano do ensino médio, né, nas férias ali, assim. Eu lembro que eu estava na praia e do nada alguém mandou uma mensagem no grupo falando assim, o Kelmer foi demitido, né, que era o nosso professor de física. O Kelmer foi demitido, não sei o que. Eu falei, que isso, como assim demitiram ele, sabe? Do nada aconteceu isso. Pode falar, né? Foi horrível, porque foi em 2000, a gente já sabia que alguma coisa ia acontecer. Por quê? Porque a Alice, ela peitava a Senec. Muito. Porque a Senec queria engessar o Monteiro e a gente não ia uma outra proposta, né? O Monteiro foi criado, o Monteiro em 92. Então, assim, era uma outra proposta. A gente não era... E, assim, era uma proposta que funcionava, porque nós tínhamos 70, às vezes 80, a gente chegou a ter 95% de aprovação no PISA. A gente aprovava. Só que era uma escola de bairro, era uma escola que a Senec não entendia isso. A Senec não... eu fiz uma vez uma reunião com eles, a gente falou, isso é uma escola de bairro. Eu falei, isso não existe. Só que eles estavam com uma visão de por exemplo, como era BH, como era no Rio, que cada bairro é uma microcidade, aqui a gente fala não funciona assim. A gente faz aqui no centro, que é a visão de todo mundo. Então a gente tinha que lutar contra as escolas do centro, né? Pegar aluno, tentar anular o aluno do 9º ano para não sair, para a gente ter o ensino médio. E a gente sempre conseguiu.
E a Alice não, o máximo que ela conseguiu segurar isso, ela segurou. Chegou uma hora que não dava mais. A gente já sabia o que ia acontecer. Não da forma que foi feita. Quando chegou no início de 2018, janeiro, eles demitiram todo mundo. A gente bateu muito de frente. Porque, não é porque é saudosismo. Não é saudosismo, não. Era porque nós tínhamos uma escola que a gente tinha liberdade, que era extremamente competente e que a gente sabia o trabalho que a gente estava fazendo, entendeu? E de muito tempo. E elas não, a nova direção, a nova coordenação, enfim, eles não entenderam isso. O Monteiro ele já era um colégio que meio que saía do padrão do colégio no geral, porque a gente tinha muita liberdade que você não vê em outros colégios. Não continuou a dar certo por questões financeiras mesmo, né? A sociedade mudou, as dificuldades econômicas do país também mudaram, né? E com isso o sonho ficou sonhado. Eu não tinha necessidade de ser feito daquela forma. As coisas poderiam ter sido feitas e o modelo poderia estar vivo até hoje, se tivesse sido feito com uma coisa com respeito. Mas ninguém foi respeitado. Nós não fomos respeitados, os alunos não foram respeitados. Aconteceu o que aconteceu. Se eu não fosse demitido, eu teria pedido demissão. Eu não ia conseguir continuar mesmo. Mas é porque aí o profissional já tinha ido embora e era uma coisa mesmo pessoal, de não dá. E com isso a gente foi perdendo alunos. E depois ela entrou com a mudança no projeto pedagógico. Então eles já não aceitavam mais algumas coisas que nós fazíamos. Se você não tem essa parte, né, do nosso projeto pedagógico, são as festas, as atividades extracurriculares, a dança, a música, você está quebrando o projeto. Nem uma lembrança ruim, porque como eu falei para você, para mim o Monteiro acabou em 2017. Então assim, para mim, até 2017 ali. A última festa da primavera, a última tudo, porque depois não teve mais nada, não sabe? Porque depois tirou o nome do Monteiro, né? Não chama do Pois é. Foi o dia que a gente chegou para dar aula e o quadro do Monteiro Lobato estava no lixo. Esse quadro do Monteiro Lobato, ele foi pintado, ele era da década de 40, 50, não sei, esse quadro. E aí a gente chegou, o quadro estava ali no lixo. Esse momento eu falei, não vai dar certo. Primeiro dia de aula, falei, isso não pode. Esse desrespeito foi gigantesco. Então assim, como é que você entra numa escola e você abandona a história daquela escola? Toda a história. Você pode construir uma história nova, mas a gente só constrói uma história com bases sólidas. E a gente tinha essa base. E com isso chegou certo dia, veio a equipe de Brasília lá na escola e falou, olha, nós queremos que você demita fulano, os professores. Eu falei, não posso, vou quebrar as duas pernas do colégio. Esses professores são excelentes, cumprem o nosso projeto pedagógico e se eles saírem, quem vai substituí-los? O professor é a alma da escola, se não tiver bom professor, né, não tem escola. Eu falei, olha, isso eu não vou fazer. Aí ele falou assim, então você e a sua equipe não ficam mais. E com isso a gente devolveu para a Senec, né, o prédio que nós pegamos com um andar. Devolvemos com 4, totalmente equipado, com, né, carteiras boas, computadores, tudo. Devolvemos para eles. Eu acho bem que ele acabou em 2015, só que a gente não deixava ele morrer. Sim, vocês foram lutando. Eu, Orimar, a gente ia segurando e a gente não deixava isso passar para vocês, nem para os professores, que a gente sabia que isso ia afetar os professores, né? Então, eu acho que é isso. É agradecer todo mundo que participou aí dessa trajetória, né? Foram 25 anos, né? E dizer a todos os professores que nós somos muito agradecidos, né? Inclusive os meus 3 filhos passaram pela Escola Monteiro Lobato e são hoje profissionais de sucesso, né? E a maioria dos pais que passaram, estiveram lá com seus filhos, tem uma relação até hoje com a gente. Então isso é muito bacana, né? É uma amizade para sempre. Onde você encontra o ex-aluno do Monteiro, ele te reconhece e a gente conta histórias.
né? Então é agradecer a todos que participaram aí dessa fase da vida conosco, né? Cada um tem um pedacinho lá e no coração.